Olá, bem-vindo ao canal Compartilhando. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e deixar também os seus comentários aqui embaixo. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre a minha experiência de vida espiritual, né? Eu nasci em um lar cristão, batizei nova, sempre, estive na igreja e sempre fiz tudo na igreja, assim, sempre fui ativa, gostei de cantar, de pregar, de ajudar, estar envolvida em muitos ministérios da igreja. E eu comecei, e aí eu falo que Deus, a gente vem passando por provações, né? Eu falo que com a minha primeira provação, assim, foi a perca da minha avó. Ela morava com a gente e, assim, ela é como se fosse sua mãe, vivi com ela o tempo inteiro. E ela, na verdade, ela estava bem de saúde, ela dormiu e faleceu. Né? Eu conversei com ela no dia e minha mãe só me ligou. Conversei com ela 8 e pouco, 11 horas, minha mãe me ligou falando que ela havia falecido. E assim, isso foi um baque na minha vida, assim, me marcou muito. Depois eu tive a perca de um filho. E depois disso foi assim, eu falo que eu passei 3 anos e pouco numa luta, eu falo. E aí, às vezes a gente pergunta, né? Meu Deus, faço tudo e parece que tudo tá errado, parece que não tô no caminho certo. E eu confesso que teve um período assim que você faz tudo, né? Assim, você lê a Bíblia, você estuda a lição, você vai pra igreja, você busca e você começa a se perguntar o que tá errado, né? O que tá acontecendo, porque você não consegue ficar em pé, essa é a palavra, porque vai dando tudo tão errado e você só sofre, você só chora e você busca e você clama e parece que aquela angústia vai te consumir. E eu falo que eu estava, né? Eu falo que foi o hábito, assim, eu teve um problema aqui espiritual e eu comecei a buscar mais, sabe? Eu comecei assim, por favor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, porque eu não estou entendendo, porque eu te busco e eu não estou entendendo o que o Senhor quer, porque parece que quanto mais eu ando, parece ao meu ver que eu ando pra frente, eu tô indo pra trás. E comecei a conversar com Deus, a questionar Deus, a querer uma resposta para as minhas orações, porque realmente estava difícil viver com tanto problema e tantos nãos e tantos, parece que tá indo pro lugar errado. E assim, eu falo que Deus, ele me dotou de alguns dons que é para usar na sua obra, eu falo, né? Assim, são coisas que eu gosto de fazer e eu não conseguia fazer porque dava tudo errado ou era impedida de fazer. E eu comecei a buscar a Deus e buscar uma resposta e procurar uma resposta. E nessa busca, nessa angústia, eu lembro que eu li um livro que eu até deixei já aqui em dicas de livro, A Vida com Propósito, porque eu comecei a perguntar a Deus qual era o propósito da minha vida, o que Ele quer que eu faça, né? O que Ele queria que eu fizesse, que eu queria fazer o que Ele queria que eu fizesse. E nessa busca, eu falo que eu vim orando e lendo a Bíblia, estudando, li esse livro, e eu falo que esse livro foi um divisor, assim, né, de águas na minha vida, e eu comecei a ver que mesmo estando na igreja, assim, né, a vida toda, mesmo estando ativa a vida toda, fazendo coisas na igreja, eu vi que eu estava, né, o eu fala mais alto. E eu comecei a ver que essa era a razão de tanto, porque Deus queria me mostrar que eu estava errada, que eu tinha que entender que ninguém é autossuficiente, que eu tinha que entender que ele tinha que morrer, que eu fazia as coisas, sempre deu o meu melhor, porque assim, eu sou muito, assim, que eu falo, perfeccionista. Eu gosto de fazer, se é pra eu fazer uma coisa, se pra fazer isso, tipo, eu faço bem feito, porque eu sou assim, eu gosto das coisas muito bem feitas na obra de Deus, aí que eu fazia mesmo. E isso incomodava algumas pessoas e isso me machucava porque eu não conseguia fazer. E eu comecei, e nessa busca, né, por uma vida de propósito, querer entender o que é que eu estava fazendo errado, eu vi que eu estava errada, sabe? Que não são as pessoas que estão erradas, né? Era eu. Eu estava errada porque eu estava fazendo, às vezes, mesmo buscando a Deus de uma forma superficial. Mesmo, eu não queria, né, se eu não queria mudar de vida, né? Eu achava que aquilo ali tava bom, porque eu tava dando o meu máximo, tava fazendo bem feito, mas Deus, Ele quer nos moldar, eu falo, de dentro para fora, né? Eu falo, e essa mudança dói, essa mudança machuca, eu falo que as provações que a gente passa são para nos enaltecer, os problemas que a gente passa são para nos aproximar de Deus e pra gente ficar cada dia mais dependente de Deus. E eu falo que
com tudo que eu vim passando na minha vida espiritual, eu vim cada dia ficando mais dependente de Deus e hoje eu sou apaixonada por Deus, sabe? Eu falo que a gente lê, estuda, busca, mas a gente tem um Deus superficial na nossa vida. A gente tem um Deus que a gente quer as coisas desse Deus, né? A gente quer, ai meu Deus, me ajuda nisso, ai meu Deus, faz aquilo, ai eu faço isso na sua obra, então o Senhor tem que me ajudar, eu tenho que ser abençoada. E na verdade não é uma troca. Né, a graça de Cristo não basta, na verdade é um se doar, né? É a gente se doar por completo, é de dentro para fora, é o nosso eu morrer, né? É Cristo viver em nós. E eu falo que nessa busca tem um ano mais ou menos, né? Foi no final de 2019 que eu li esse livro. Tem um ano e pouquinho, eu vi que eu estava levando a minha vida toda assim, errada, entre aspas, de uma forma errada. Hoje eu falo que eu tento buscar mais, e quanto eu mais busco, mais pecador eu vejo que sou, e mais eu vejo como eu necessito de Cristo, e como eu necessito que o meu eu morra, como eu necessito entender que eu tenho que ser transformado, e não as pessoas. Eu tenho que ser diferente, esse eu tem que morrer, Cristo tem que viver em nós. E eu confesso que é libertador, sabe? Não é fácil, a gente continua passando por provação, continua passando por lutas, mas a vida ela começa a ter um novo sentido. As provações começam a ter um novo sentido, a vida começa a ter um novo sentido, porque a gente vê que Cristo, ele quer reinar na nossa vida e às vezes a gente não deixa, mesmo buscando o tempo todo. Só que a gente busca de forma superficial. E eu falo que quando a gente apaixona por Cristo, a gente entende o amor de Cristo por nós, entende, né? Deus dá o seu único filho para morrer por nós, a gente enxerga de tão pecador que nós somos, a gente tem que se humilhar perante Cristo para que a gente seja transformado. E eu falo que eu busco nessa transformação, eu busco que o meu eu morra. E eu confesso que para mim tem sido difícil, porque eu sou aquela pessoa assim, que tem uma carga, né, de familiar, que as pessoas olham pra mim e já tem uma visão, né, sobre ao meu respeito. E eu fiz essa visão também, porque sim, era aquela pessoa que mandava, aquela pessoa que fala, que eu gosto de falar, mas falava da forma errada, que gosta de mandar, que gosta de impor. E eu vi que tudo isso estava errado. Não porque Deus não queria que eu não fizesse aquilo, mas é que eu estava fazendo da forma errada. E hoje eu falo que eu tenho que desconfigurar, é uma pessoa que todos acreditam, né, que eu sou. E eu lembro que uma vez eu perguntei a Deus, o Senhor quer que eu deixe de ser quem eu sou? Eu perguntei pra ele, porque na verdade eu vi que estava tão errado a minha forma de viver, assim, de fazer as coisas, que eu perguntei pra ele, eu tenho que ser outra pessoa. Mas na realidade Deus quer que eu continue sendo ativa, quer que eu continue falando, quer que eu continue fazendo as coisas com perfeição, só que Ele quer que eu faça da forma que Ele deseja, não da forma que eu quero fazer, não da forma que eu acho que é correto. Ele quer, só que hoje, assim, eu confesso que eu vejo que eu fazia tudo errado, da forma errada, falava da forma errada, machucava pessoas, e Deus, Ele quer nos transformar porque Ele nos ama, sabe? Se eu passei por tudo que eu passei, é porque Deus me ama e sabe que eu tenho que ser transformada. E essa transformação dói, e eu falo que essa mudança dói. Hoje eu continuo sendo quem eu era, mas transformada, e não transformada por completo, porque quem nos dera, né, a gente conseguir essa transformação. A gente erra todo dia, a gente faz errar todo dia, mas a gente se humilha, a gente ajoelha e pede a Deus que nos transforme a cada dia. A gente enxerga, né, eu falo, o nosso erro. A gente não fica assim, mas eu fiz tudo errado, certo, mas eu faço isso. Não, isso não existe mais. E eu falo que a gente se apaixona por Cristo e começa a falar desse Cristo para as pessoas. A gente começa a entender que se não deu certo, não tem problema mais, sabe? Porque a gente deu o melhor e não deu certo. Ok, é porque talvez não fosse para dar mesmo, que Deus quer nos ensinar algo com aquilo que não deu certo. É ensinar a mim, não é ensinar o outro, não é mudar o outro. Às vezes a gente estuda a Bíblia para mudar o outro, ou para dizer que é melhor que o outro. Na verdade, não. Se eu estudar a Bíblia é para me mudar, se eu ler um livro é para me mudar, é para me aproximar de Cristo. E eu confesso que é libertador tudo isso. Passei, como diz, né, horas amargas. Eu falo que 2018 foi um ano amargo, né, mas eu falo que foi um ano amargo porque eu precisava passar por isso, né, eu precisava entender, né, o que realmente Deus espera de mim, que eu tenho que ser transformada, que eu tenho que... Ele quer usar os meus dons em sua obra, mas para que Ele use os meus dons na sua obra, eu tenho que deixar Ele me usar, né? A gente fala, usa-me, Senhor, eu estou aqui. Mas a gente tem que falar com o coração,
né, inteiro, com a vida inteira e mostrar que realmente a gente quer usado. É que assim como eu, você entenda que muitas vezes a gente faz tudo, mas a gente faz tudo da forma errada. A gente faz da forma superficial, a gente não enxerga. E se você tem passado por momentos difíceis, às vezes é porque Deus quer te moldar e quer te mostrar algo. Eu falo que eu aprendi muito com tudo isso, com essas lutas que passei, e tenho buscado a Deus diariamente, tenho lido mais, fiz ano bíblico, já li a Bíblia várias vezes, mas nunca estudei. Hoje eu tenho lido, eu tenho estudado a Bíblia, quando eu leio um livro de Espírito e Profecia, eu tenho estudado o livro, visto que Deus quer falar ali comigo. E eu falo que isso é libertador, eu falo que conhecer a Cristo é libertador, é maravilhoso. E assim, a gente tem erros, sabe? Todo dia, aquele eu da gente, ele vem assim com a força sobrenatural. Quando vê, a gente já falou, quando vê, a gente já errou, quando vê, a gente fez tudo errado de novo. Mas o que é legal isso daqui, Cristo, ele é amor, né? Ele nos ama, ele nos perdoa, ele morreu por mim, por você, por mais pecadores que sejam. E Deus, ele conhece nosso coração e sabe que a gente quer mudar, né? Então, se hoje eu convido você até o encontro realmente com Deus, sabe? A pedir Deus sabedoria para as suas ações, a pedir Deus que o ajude a encontrar os propósitos de sua vida. E leia esse livro, Uma Vida com Propósito. Leia a Bíblia, leia os livros de Espírito e Profecia, sabe? A gente às vezes a gente acredita no Deus que o pai da gente acredita, que o pastor acredita, que o irmão acredita, mas e o Deus que eu acredito, sabe? A gente não busca, a gente não lê, a gente não pesquisa. Alguém fala, a gente fala amém, né? A gente nem sabe onde está escrito, como foi. Então assim, a gente, para ter uma vida cristã, a gente deve buscar a Deus de forma genuína, né? Com todo o nosso coração. E hoje eu convido a você a ter uma vida transformada. Não é fácil, é uma luta diária, e quanto mais a gente busca, mais pecador a gente vê que a gente é, mais a gente vê como estamos errados. Mas eu confesso que é libertador, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio aos erros, às falhas, ao errar todo dia. Mas é libertador conhecer esse amor de Cristo, apaixonar por esse Cristo, a falar sobre esse Cristo, né? Cristo, ele nos liberta, né, desse mundo de pecado, e Deus, ele não nos acusa, ele não aponta o dedo, os nossos pecados, eles são perdoados, né? O que a gente fez no passado, Cristo já nos perdoou, e isso nos liberta. E eu falo que é lindo isso, e eu falo que eu tenho cada dia mais buscado a Deus e me apaixonado por Ele, e visto quanto eu errei, mas eu estou feliz porque Cristo, ele já me perdoou por esses erros, e sou grata a Ele pelas provações que me libertou desse cristianismo superficial, né? Não está perfeito, como eu falei, pecado tem todo dia, mas é libertador se apaixonar por Cristo a cada dia. Que você se apaixone por Cristo a cada dia e entenda que Ele tem que viver em ti, e tudo que você fizer tem que ser realmente em prol dele, que a gente realmente fala, usa-me, Senhor, eis-me aqui, né? Que a gente realmente esteja aqui, né? Com tudo, que o nosso eu morra a cada dia. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma vida transformada.